Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, Senhor, por este dia tão especial na Tua presença. Que dia especial. Obrigada, meu Deus, que o Senhor esteja conosco neste dia, nesta manhã, neste momento de oração. Que o Espírito Santo traga sobre nós todas as revelações necessárias para esse dia, porque hoje falaremos de coisas que vão tocar nosso coração, de mudanças de vida. Obrigado, meu Deus, obrigada. Te agradeço por essa leitura orante, mesmo que hoje mais reduzida, é sempre uma alegria estar com o Senhor. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje realmente uma leitura orante mais reduzida, mas a gente não pode perder a oportunidade do menor que seja o tempo, né? A gente não pode, eu tenho pouco tempo. Não, você tem o tempo que agora é necessário. E hoje o Senhor nos convida a aproveitar melhor nosso tempo, sabe? E a reflexão vai ser só sobre o Evangelho. O Evangelho de hoje que a igreja nos traz é o Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 3 ao 7, mas já recomendo que leiam as leituras do dia. Hoje é uma solenidade na igreja, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Essa solenidade que é tão tocante, o Sagrado Coração de Jesus, ele é tocante. E já há muitos anos eu tive um sonho com o Sagrado Coração de Jesus, que pulsava vivo, mas no sonho tinha mais uma coisa. Além do coração de Jesus pulsar vivo, o dedo dele apontava para o coração dele. E os olhos dele, os olhos me acompanhavam. É sempre muito emocionante falar desse sonho. Era um coração que pulsava vivo, era um dedo que apontava para o coração que pulsava, e eram olhos que me acompanhavam, enquanto eu rodeava ele, enquanto eu entregava algo velho e ele me dava algo novo. Esse sonho tem muito tempo, um tempo em que, obviamente, eu não entendia o que ele me revelava, mas aos poucos Deus tem revelado para mim. E não é à toa, né, que nesse dia do Sagrado Coração de Jesus, não é à toa que a leitura é a leitura da ovelha perdida. Olha que coisa impressionante, né? Como os sinais de Deus, eles vão nos consolando e nos fazendo acreditar cada vez mais que o coração dele é vivo e presente na nossa vida. A leitura de hoje, ela vai nos dizer, depois vai lá dar uma olhada, a leitura do Evangelho, o texto vai nos dizer que o pastor tinha ali 100 ovelhas, mas que essas ovelhas, né, uma se perdeu. E esse pastor, então, ele deixa as 99 ovelhas e ele vai em busca da ovelha que se perdeu. É o olhar do pastor, né, que não desiste de nós. E quando ele encontra essa ovelha, ele vai se alegrar com seus amigos. Essa estrutura, ela é presente em outras passagens. Essa estrutura da alegria de reencontrar aquele que se perdeu. A alegria de saber que tem os olhos de Deus sobre nós, né? E que ele se alegra. Então nós temos, por exemplo, também a passagem do filho pródigo, né? Em que se perdeu e que quando ele volta e o pai o encontra, há festa. Assim também com a passagem da mulher que perdeu uma moeda. Ela tinha 10, perdeu uma. E então ela limpou a casa para encontrar essa ovelha. Há uma intenção de encontrar, não achou por acaso. Assim como o filho pródigo, assim como
como as 100 ovelhas, né? Houve uma intenção do pastor de ir buscar, encontrar. É Jesus que não desiste de nós. Ele quer nos buscar. O coração de Jesus, ele vibra por nós e ele quer nos encontrar. Às vezes a gente que fica escondendo dele, né? Aí o livre-arbítrio faz com que eu fique afastado dele. Mas se eu permitir que ele se aproxime, ele vai me encontrar. Como Pedro também, né? Quando tira os olhos de Jesus e olha para a tempestade, ele se separa ali também. E ele também se perde. E ali, no momento de estarmos perdidos, nós clamamos a Deus. E todos eles se alegram em conjunto com aquele que estava perdido e que se encontrou. A mulher que perdeu a moeda, ela chamou as amigas para celebrar. O pai fez uma festa para a volta do filho. E o bom pastor, ele carrega a ovelha perdida nos ombros e ele celebra com aqueles que sabiam, né? Então eu fico pensando assim, aqueles que sabiam e se alegravam, será que eles também não intercederam, não ajudaram de alguma maneira para esse encontro? Por isso a gente hoje fala com alguém assim, reza por mim. E depois, quando a gente fica sabendo, né, da graça recebida, a gente pensa que alegria, que alegria. São orações que foram ouvidas e atendidas porque era o melhor para nós. Aí a gente pensa assim na nossa lógica, né, humana, mas nossa, ficaram 99 à mercê do mundo. Eram 99 que já estavam com Jesus, caminhando, né? E aquela perdida foi aquela que se deixou levar pelas promessas do mundo, se deixou levar por uma palavra agradável demais, mas de perdição. Essa uma que se perdeu, ela sou eu. Ela é você. Um dia essa uma fomos nós. E por mais que hoje a gente esteja próxima das 99, nós precisamos sempre entender que o coração vivo de Jesus, ele nos chama para ele o tempo todo. Mas o mundo, ele quer nossa perdição. Ele nos quer perdidos, apartados de Jesus. E por isso, mesmo estando perto de Jesus, precisamos vigiar constantemente, porque é muito fácil nos perdermos. Então nós precisamos estar muito alertas quanto a isso, né? E para concluir, quando Jesus diz: eu não vim para os que estão sãos, eu vim para os que estão doentes, eu vim para os pecadores, eu vim para os perdidos. E na nossa vida, às vezes, coisas vão ficar para trás, vão tirar mesmo, vão sair mesmo da nossa vida. Porque quando Jesus nos encontra, ele nos transforma. E aí, para eu caber junto dele, eu preciso deixar muita coisa para trás. O filho pródigo deixou muita coisa para trás, né? Ele deixou coisas importantes para trás quando ele se perdeu. E ele deixou coisas que ele precisava se livrar para trás quando ele se reencontrou com Deus, com o Pai. Então, Jesus hoje nos chama a olhar para o seu coração vivo, pulsante, vibrante. Ele nos chama a crer que o coração dele vive por nós. O coração de Jesus vibra por nós. E o coração de Jesus, que é sagrado, que é santo, que é vivo, ele está no sacrário. Ele está na hóstia consagrada, em que nós buscamos todos os dias. Ele está no corpo de Cristo. E ele nos reaviva. Muitas vezes estamos mortos na fé, tíbios, fracos, mornos na fé. E o coração vibrante de Jesus é para nos mostrar
que estamos vivos, mesmo que perdidos, podemos encontrar nele o nosso acolhimento, a nossa salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo pela palavra de hoje, para sempre seja louvado. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O coração de Jesus vibra e ele veio por você e por mim. Bom dia, meu irmão, minha irmã.